Seja bem-vindo e bem-vinda ao aulão número 6 aqui do meu curso gratuito, onde eu estou te ensinando a criar um PDV utilizando o Excel. E nessa aula a gente vai trabalhar aqui no formulário de fechamento da venda. Observe que ao clicar em fechar a venda, automaticamente o valor total já veio para cá. Se por acaso clicarmos no botão salvar o recebimento sem selecionar a forma de pagamento, teremos uma mensagem. Ao selecionar a forma de pagamento, clicar em salvar, ele vai guardar os dados numa planilha. Mas antes disso, deixa eu selecionar aqui o tipo dinheiro para você ver o que acontece. Então, ao selecionar Pix, tá vendo? Ó, desaparece essa área. Ao selecionar dinheiro, aparece uma área específica para você digitar o valor que você está recebendo. Se por acaso você digitar um valor errado, ele vai dizer que o valor deve ser acima. Se você digitar um valor que é inválido, aparece essa mensagem aqui e ele também não deixa salvar. Então, só vai salvar de fato quando você digitar aqui o valor que corresponda a algo igual ou superior ao valor da venda. Uma vez que está tudo certinho, ao clicar em salvar, ele salva os dados, prepara tudo para uma nova venda. E esses dados estão sendo salvos aqui em uma planilha chamada recebimentos, qual vamos criar nessa aula passo a passo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bora lá? Bom, antes de iniciar o conteúdo propriamente dito dessa aula aqui, eu quero mostrar um erro que foi aí um dos alunos, né, que está acompanhando a aula que me mostrou, e de fato, né, é um erro mesmo. Agradeço imensamente aí a você que me deu a dica, e você também que tiver qualquer observação aí do que eu já fiz que não estiver funcionando, pode me passar, tá bom? Então aqui nesse primeiro momento, quando apertamos aqui a tecla para cima, se não tiver nenhum item ainda adicionado aqui, ele está dando esse erro aqui, ó, estouro. Eu apertei ali a tecla para cima, deu ali o estouro, eu vou clicar em depurar. Observe então que ele está tentando pegar a variável p destaque, que atualmente é igual a 0, e está tentando colocar -1 em cima dela. Está dando esse erro por quê? Deixa eu parar aqui o código. Porque essa variável, eu vou aqui, ó, dei um clique duplo em cima do módulo, mod PDV, essa variável chamada p destaque, ela é do tipo byte. O tipo byte, ele só aceita valores de 0 até 255. Então, como ele já estava como 0 e eu tentei colocar -1 em cima, ele estava dando negativo, ou seja, estava fora desse intervalo aceito pelo tipo byte. Por isso está dando erro de estouro. Para resolver, você entra aqui, ó, na macro nova venda PDV Excel, e aqui dentro você diz que o P destaque vai ser igual a 1. Aí isso resolve, porque sempre, quando a gente abrir o formulário, automaticamente chama a macro nova venda, e aí eu posso agora apertar para cima que não mais dá o erro, porque a variável vai ter o valor 1 e não mais 0, como estava antes, beleza? Corrigido esse erro, vamos então dar sequência no conteúdo das aulas. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso sistema de PDV, utilizando o Excel juntamente com o VBA. E nesse vídeo nós vamos trabalhar na parte visual do formulário, onde faremos o recebimento da venda, a partir aqui do nosso PDV. E também vamos configurar o primeiro botão aqui, ó, o código, que ao clicar será aberto esse formulário. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bora lá! Beleza, dando sequência então à nossa planilha de PDV usando o Excel juntamente com o VBA. Nessa aula a gente vai criar o formulário para fazer o fechamento da venda. Então eu vou clicar em cima do projeto aqui, ó, do VBA Project, com o botão direito do mouse, pode ser em cima de qualquer elemento, tá? Não tem problema. Nessa lista de opções que se abre, você deixa o mouse na opção inserir e depois clica na opção User Form. Então, ó, ele criou aqui para a gente um novo formulário e esse formulário eu vou usar para fazer as configurações do fechamento da venda dessa nossa planilha de frente de caixa. Eu vou pegar aqui esse pontinho, ó, tá vendo? E vou aumentar o tamanho dele, mais ou menos conforme eu quiser. Vou apertar F4 e vou mudar também o caption desse formulário. Vou colocar PDV Excel com Edvan Cabral, aí você pode colocar conforme você quiser aí o título. E o nome desse formulário, que é importante na hora que a gente for escrever os códigos VBA,
é importante que você coloque o nome, né, que seja mais fácil de trabalhar. Vou colocar FRM fechar venda, beleza? Agora eu vou pegar algumas configurações do outro formulário, do nosso formulário de PDV que criamos até então. Selecionei ele dando um clique duplo em cima, agora eu aperto F4. Primeira coisa que eu vou pegar aqui vai ser a cor, então ó, seleciono, apenas clico em cima do nome Back Color e dou um Ctrl C para poder copiar. Aí eu volto aqui no formulário fechamento da venda, tá vendo ó? Clico no Back Color de novo, dou um Ctrl V e dou um Enter. Observe que agora se eu abrir ali, ó, ele está com esse mesmo tomzinho de branco meio azulado. Agora eu vou fazer o seguinte, a propriedade fonte desse formulário de fechar a venda, eu vou abrir aqui, vou trabalhar com a fonte consolas, eu acho que é a mesma que eu estou trabalhando no outro formulário, tá? Então, ó, consolas, vou deixar o tipo regular e vou colocar o tamanho 12. Aí você pode configurar conforme você quiser. Em seguida, clica no botão OK. Ao configurar a fonte para o formulário, na hora que você vier aqui na caixa de ferramentas e adicionar os controles VBA ao seu formulário, ele já vem com essas configurações, você acaba ganhando tempo com isso, tá? Vou então pegar aqui uma label, ó, clico nela, clico aqui no formulário, a propriedade caption dela, eu vou colocar tudo maiúsculo, valor, venda, e eu quero ela centralizada aqui no meio do formulário, então vou aumentar o tamanho aqui, ó, desses pontinhos até mais ou menos cobrir toda a área do meu formulário. Vou vir na propriedade Text Align e vou colocar ela ao centro. Vou aumentar aqui um pouquinho, ó, a altura dela e vou voltar na fonte dessa label aqui, vou colocar ela um pouquinho maior, tá? E no caso aqui, a cor da label você coloca como você quiser. A propriedade Forecolor aqui, eu vou colocar esse tom de verde aqui, meio azulado. Fazer uma cópia dela, seguro Ctrl, clico e arrasto, fazendo uma cópia. Vou colocar aqui um valor, já supostamente, né, como é que seria um valor de uma venda, sei lá, vou colocar aqui R$ 1.500,98. E aqui eu quero essa label bem grande, esse valor aqui, eu quero ele bem destacado mesmo na tela. Então, ó, peguei esse pontinho aqui, aumentei um pouco o tamanho da label, vou voltar aqui na propriedade fonte do elemento e vou colocar aqui o tamanho de 36. Aí você pode colocar conforme você quiser. A cor também, o Forecolor, eu vou colocar um verde bem forte aqui, e aí você pode fazer as suas configurações da maneira como você quiser, tá bom? Agora eu vou colocar aqui embaixo 3 botões com a opção de pagamento que o PDV vai oferecer, que vai ser dinheiro, Pix ou então cartão. Se por acaso haver a necessidade de colocar, por exemplo, a pessoa vai pagar um pouco no Pix, um pouco no cartão. Então, esse PDV não vai atender essa demanda, pelo menos por enquanto. Talvez depois eu faça alguma adaptação, tá bom? Por enquanto vai ser algo bem simples mesmo. Então, para fazer essa opção de pagamento, eu vou pegar aqui, ó, esse botão de opção. Eu vou adicionar um para o dinheiro, outro para o Pix e outro para o cartão. Por que eu vou usar esse botão de opção, também conhecido como rádio button, tá? Vou executar aqui com F5 e veja que ao marcar um, ele automaticamente desmarca o outro, beleza? E agora, para deixar essas opções mais descritivas, né, a pessoa saber exatamente o que cada uma vai fazer, eu vou fechar aqui o formulário, vou selecionar a primeira, apertar F4 e na propriedade Caption, que é o texto que aparece aqui, eu vou escrever tudo em letras maiúsculas, dinheiro, tá? Já esse outro aqui, eu vou escrever Pix e o próximo aqui, eu vou escrever aqui cartão, beleza? Agora, eu quero que esses elementos, além do texto, tenha também uma imagenzinha. Então, eu vou acessar aqui o navegador de internet, vou entrar em algum site aí para pegar ícones. O que eu gosto de trabalhar é esse icons8.com.br. Lembrando que você tem que dar créditos ao site, tá? Se você quiser usar os ícones deles, pode usar de forma gratuita, mas você tem que dar crédito. Se tiver alguma dúvida, entra aqui, ó, entra em contato com o pessoal do site do Icons 8, não é comigo, tá? Porque esse site não é meu. E aí você tira suas dúvidas ali sobre a questão da licença. Ou você procura outro site de sua preferência, tá? Então aqui na opção de ícones, eu vou pesquisar aqui a palavra dinheiro em português. Se não achar o que você quer, pesquisa money em inglês, tá? E aí dá um enter. E aí você vai pegar aí as imagens conforme você quiser. Eu vou pegar aleatório aqui qualquer uma. Pegar essa daqui, ó. A imagem que você escolher, você pode já diretamente clicar com o botão direito em cima dela,
clicar em copiar imagem e depois voltar na planilha. Você cola na planilha, da planilha você copia e aí você cola na propriedade Picture do elemento qual você quer. Ó. Seleciona a propriedade Picture, dá um Ctrl V. Agora você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui na posição da Picture Position, vai abrir aqui ó, e vai escolher alguma de modo que você deixe a foto, aumenta aqui um pouco o tamanho dele, ó, a foto e o nome da maneira que você quer. Ó. Por exemplo, aqui a posição 0 é essa, a posição 1, posição 2 e assim vai. Então você vai mexendo até ficar aí da maneira como você achar interessante, tá? Tem aqui uma opção, essa daqui, ó, a opção que começa com o número 6. Eu vou trabalhar com essa, tá? Posso até diminuir aqui um pouquinho. Agora eu vou fazer assim, ó, eu vou selecionar esse aqui, vou pegar já o Picture Position, eu vou colocar o 6, esse aqui também, já vou colocar o 6, e vou vir aqui, vou selecionar ambos, e já vou deixar do mesmo tamanho do outro ali. Agora eu volto aqui no site do Beacons 8, pesquiso a próxima imagem, pego aí aquela que melhor me agrade, ó, botão direito, copiar imagem, vem na planilha, cola, da planilha você copia, vem no VBA e cola no Picture aqui. Daria para copiar direto no elemento? Daria, mas só que não fica bacana, tá? Quer ver? Ó, deixa eu te mostrar aqui, ó, vou pesquisar a palavra cartão. Vamos ver aqui o que que aparece. Ó, vou pegar esse daqui, ó, botão direito, copiar, e agora eu vou voltar diretamente no VBA e vou colar na propriedade Picture. Não sei se você está percebendo, mas fica umas bordinhas pretas em volta ali da imagem. Então, se você copia primeiramente na planilha, da planilha você copia e leva para o VBA, aí ele vem com uma qualidade melhor, beleza? Então, vou ajustar aqui mais ou menos o tamanho, vou posicionar eles aqui conforme eu quiser, e essa parte aqui também já está pronta, beleza? Agora aqui abaixo, ó, nós vamos fazer a questão de calcular o troco. Então, eu vou vir aqui em cima, vou pegar o controle quadro, certo? Ó, o frame, vou colocar ele aqui. Vou apertar F4, a propriedade caption dele eu vou tirar, beleza? A border estilo aqui eu vou colocar 1, para ele ficar com a cor de borda diferente. E a cor da borda, que é o border color, eu vou colocar aqui um cinzazinho bem clarinho, só para ter a bordinha ali, não ficar nada chamativo, tá? E agora aqui dentro eu vou adicionar aqui uma nova label, tá? Essa nova label vai ser para indicar, né, a pessoa que vai trabalhar com esse PDV, digitar qual é o valor que está sendo recebido, tá? Então eu vou colocar assim, olha, valor recebido. Vou alterar o alt size para true, word wrap para falso, e aí vou posicionar onde eu quero, venho na fonte, se for o caso, aumenta o tamanho, faça conforme você quiser, tá bom? E agora, para a pessoa digitar o valor recebido, eu vou colocar aqui o elemento caixa de texto, que é o textbox. E aqui dentro eu vou digitar na propriedade text alguma coisa, algum valor, sei lá, R$150, por exemplo. E eu quero a fonte também bastante grande para quem vai digitar esse valor ali conseguir ver de boa, né? Então, vou abrir aqui, colocar o tamanho de 24, eu acho que tá bacana. Vamos ajustar aqui o posicionamento, né? O tamanho e tudo mais, tudo certinho aqui. Colocar também o text align, eu vou colocar ele ao centro. Aí você pode colocar aí como você quiser. E aqui do lado, ó, eu vou colocar o valor do troco, caso haja, né? Então, vou vir aqui na propriedade caption, vou escrever troco, e aqui abaixo vai ser onde vai aparecer ali o valor do troco, tá? Vou fazer aqui uma cópia desse elemento, vou tirar o alt size desse aqui, coloco ele como não, né, habilitado no alt size, aí vou colocar ele assim, ó, mais ou menos nesse tamanho aqui. Quando haver troco, vai aparecer aqui, deixa eu digitar aqui algum valor de troco, para a gente ver como é que vai ficar, sei lá, vamos colocar um valor bem grande aqui, ó, para a gente ver como é que ficaria depois, tá? Vou vir aqui na propriedade fonte, vou aumentar um pouco aqui, ó, 22, acho que tá bom. A propriedade text align eu vou colocar também ao centro. E aqui só para finalizar agora, vamos colocar um botão para poder confirmar, né, para poder de fato fazer esse recebimento. Eu vou pegar até do outro formulário aqui, ó, do Form PDV, vou copiar aqui o botão fechar a venda, Ctrl C, entro aqui no formulário,
protocolo. E aqui eu vou colocar, na verdade, 2 botões, né? Não, só um. Se a pessoa, por acaso, desistir, ela fecha. Na verdade, teriam que ser 2. Um para sair e um para fechar. Fazer o seguinte, ó, esse aqui vai ser o fechar, eu vou copiar esse outro aqui também, ó, nova venda, trazer ele para cá. Esse aqui vai ser o sair. Vou colocar ele aqui. Eu vou colocar fechar. Não, fechar não, vou colocar sair, que aí vai dar a impressão, né, que de fato está saindo do formulário. E aqui eu vou colocar salvar recebimento. Pronto, eu acho que a parte visual do formulário, eu acho que tá bacana. Agora, só para finalizar, eu vou entrar dentro do nosso formulário PDV aqui, no nosso botão de fechar a venda. Vou chamar aqui uma macro que eu vou criar agora mesmo. Essa macro eu vou chamar de fechar venda PDV. Copio esse nome de macro aqui para que eu possa criar ela. Dentro do nosso módulo mod PDV Excel, aqui no final dele eu crio essa macro. E aqui dentro eu mando simplesmente abrir esse formulário. Então, pego o nome do formulário, ó, FRM fechar venda, digito ponto e pego aqui o método show. Essa palavra show, no mundo aqui da programação, quer dizer mostrar, beleza? Então, agora, ao executar aqui o formulário, ó, do PDV, a gente consegue, a partir do botão fechar a venda, abrir o formulário. E aí é lógico, né? A gente vai ter que fazer tratamento para, se não tiver venda, nenhum item vendido ali no nosso PDV, esse formulário não pode ser aberto. Ele já abrir com o valor total, esses valores tudo zerado. Então a gente vai trabalhar agora a parte do código no nosso próximo vídeo. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui da nossa planilha frente de caixa, criando um PDV usando o Excel e VBA. E na aula anterior eu criei a parte visual aqui do formulário, onde faremos o fechamento da venda. E nessa aula eu vou escrever parte dos códigos que serão escritos para esse formulário. Observe o seguinte, ao clicar aqui no botão dinheiro, o formulário ele mudou de posição, ficou um pouquinho mais acima, ele cresceu um pouquinho, certo? E apareceu aqui também essa parte onde vamos digitar o valor e que será calculado aqui o troco. Se eu clico em Pix ou então cartão, ele desfaz esse ajuste aqui no formulário. Então, o assunto desse vídeo vai ser esse aqui, tá bom? Esse ajuste do formulário de acordo com a opção de pagamento escolhida. Qualquer dúvida à tua disposição, bora lá. Vou então iniciar esse vídeo apagando aqui essas imagens. Basta dar um clique sobre cada uma delas e apertar a tecla Delete. Ó. Seleciona, Delete. Show? Dentro agora do VBA, nós vamos, nesse momento, esquecer aqui o formulário de PDV, tá? E aí vamos focar agora no formulário fechar a venda. Depois, na transição, na hora de abrir o formulário e fechar a venda, a gente vê o que precisa ser feito. Mas, por enquanto, vamos focar nesse carinha aqui. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser mudar o nome de todos os elementos quais a gente vai aplicar algum tipo de código em cima deles, tá? Que são todos esses que eu estou marcando aqui. Já as labels, essa e essas duas aqui, eu não preciso porque são apenas estética. Selecionar aqui o primeiro elemento, vou apertar F4, o nome desse aqui, eu vou chamar de LBL total. Esse aqui eu vou chamar de OP, que seria uma abreviação de botão de opção, no caso, né? Eu vou chamar de dinheiro. Esse outro eu vou chamar de OP Pix. Esse outro eu vou chamar de OP cartão, sem acento no A, tá? Aonde vamos digitar o valor? Como é um textbox, eu vou colocar TXT, valor recebido. Esse elemento, como é uma label, a parte aqui do troco, eu vou chamar de LBL, troco. O frame também, ó, onde tem os elementos, eu vou trabalhar com ele, então seleciono ele. Vou chamar ele de FR, e aí vou colocar valores. O botão, eu vou chamar de BT, salvar. E o outro botão aqui, eu vou chamar de BT, sair. Então, toda vez que esse formulário for aberto, ó, vou clicar em cima dele e vou apertar F5. Eu quero que essa parte aqui não apareça logo de cara. Só quando eu marcar a opção dinheiro, beleza? Quando eu marcar Pix, eu quero que essa parte desapareça. Quando eu marcar cartão também, eu quero que essa parte desapareça. Porque quando o recebimento for Pix ou cartão, o valor sempre será o mesmo aqui da venda. Show? Então agora eu vou fazer assim, esse elemento, ó, seleciono ele, venho na propriedade Visible
e altero ele para falso, para ele poder desaparecer aqui da tela. Mas concorda que vai ficar um buraco aqui, ó? Eu não quero esse buraco. Então eu vou pegar aqui os dois botões e vou subir eles aqui, tá? Então vou selecionar aqui os botões, ó, os dois ao mesmo tempo. Vou vir na propriedade top, que é a distância que eles se encontram em relação ao topo do elemento pi, que nesse caso é o formulário. Vou colocar aqui, sei lá, 100, apenas para eu ter uma noção. Ó, 100 ficou muito pouco, eles estão lá em cima. Eu quero eles abaixo. Vamos testar com 200? Ó, 200 está quase bom. Vou colocar 240. Vamos executar para ver como é que vai ficar com 240? Ó, eu acho que está bacana sim. Agora, o formulário eu também não quero esse tamanhozão aqui, então eu vou diminuir um pouco o tamanho dele e vou testando até ficar como eu quero. Acho que pode diminuir até um pouquinho mais aqui. Show? Então, assim, para quando for pagamento no Pix ou no cartão, vai ser esse layout aqui. Quando for no pagamento no dinheiro, vai ser o layout que estava antes de eu começar a mexer. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui dentro do nosso módulo mod PDV Excel, lá no final dele, eu vou criar aqui uma nova macro. Essa nova macro, eu vou chamar ela de layout dinheiro, tá? E vou chamar uma outra aqui, vou chamar de layout Pix cartão. Então, quando for cartão ou Pix, vai ter o mesmo layout, quando for dinheiro, vai ter outro. E aqui eu vou precisar escrever várias vezes o nome do formulário FRM fechar venda. Tem uma maneira que o Excel, que o VBA nos permite escrever menos código, que é utilizar o bloco with, tá? Eu não sei pronunciar, mas significa com. E quando você escreve o bloco with, você tem que fechar o bloco with aqui embaixo. Então, agora, quando você digitar ponto, vai aparecer todos os elementos existentes dentro lá do formulário. Desse modo, você pode simplesmente ó, ir escrevendo e pegando o nome de todos os elementos, sem precisar ficar fazendo assim, ó, FRM, fechar venda, ponto, LBL troco, FRM, fechar venda, ponto, TXT total. Então, é uma maneira abreviada de escrevermos as coisas. Por que eu não usei isso até agora? Porque eu queria que você aprendesse primeiro da maneira onde a gente repete bastante, ó. Veja que eu estou repetindo aqui, ó, planilha itens, eu poderia ter usado um bloco if aqui. Aqui é a mesma coisa, eu repito várias e várias e várias vezes form PDV. Poderia ter usado um bloco if aqui. Mas vamos seguir somente usando daqui para frente para não bagunçar o que a gente já fez, tá bom? Então vamos lá. Quando for o pagamento em dinheiro, eu vou querer o seguinte, ó. Eu vou querer os botões, eu vou ter que aumentar um pouco o tamanho do formulário, ó. Vamos olhar qual é o tamanho do formulário agora. Vou dar um F4. Tamanho dele, ó, a propriedade altura. Tá vendo aqui, ó? 411. Eu acho que eu vou colocar 420 para ficar um valor mais arredondado, tá? Vou colocar assim, olha, quando eu tiver no modo dinheiro, eu quero que a altura do formulário, ó, seja igual a 420. Aí eu copio, colo aqui. Quando eu tiver no modo Pix ou cartão, eu quero que a altura dele seja essa daqui, ó. Vamos ver como é que tá essa altura agora. 338, vou colocar 340 para ficar redondo, tá? Então volto aqui, ó, e coloco 340. Então eu vou agora nos botões, ó, vou dar um clique duplo no botão do dinheiro e vou chamar a função layout dinheiro. Aqui é com 2L. Vou agora dar um clique duplo no Pix, vou chamar a função layout Pix cartão. Aqui também é com 2L. E, para finalizar, vou vir no botão cartão e vou também chamar a função layout Pix cartão. Agora observe que ao executar e clicar, ó, o formulário aumentou, diminuiu. Tá vendo? Agora eu quero que, além disso acontecer, esse frame apareça ou desapareça. Então, vou voltar aqui e vou colocar, olha, o elemento FR valores, ele vai aparecer quando for o layout dinheiro. Já quando for o layout cartão, o elemento FR valores, ele vai desaparecer. Então, vamos testar para ver se isso de fato vai acontecer. Ó, marquei, olha lá, apareceu, marquei, sumiu. Agora está faltando os botões, porque veja que os botões não estão se posicionando aqui abaixo, já que o frame está na frente. Ó, os botões estão aqui, o frame aparece na frente. Então, eu vou selecionar agora os botões. Ó, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Deixa eu voltar aqui o tamanho do formulário. Seleciono aqui o meu frame, trago ele um pouco
para cá, depois eu volto ele para o lugar. Selecionar os dois, vou apertar F4 e já vou ver qual que é o top deles. Ó. O top deles está 240. Então eu vou vir aqui e vou colocar, ó, quando for o layout de Pix e de cartão, o botão salvar vai ter o top de 240. O botão sair vai ter o top de 240. Agora, quando for no modo dinheiro, a gente vai descer eles aqui um pouco, ó, abaixo, e vamos trazer o nosso frame para cá novamente, e vamos ver qual que é a posição que eles estão agora, ó, 330. Acho que vai ficar bacana, vou colocar até um pouquinho mais, colocar 340, e vamos ver como é que fica, tá? Voltando aqui, eu vou dizer, ó, que dentro do layout de dinheiro, o nosso BT salvar vai ter o top igual a 340, e também o nosso BT sair vai ter o top igual a 340. Então, desse modo, ó, quando a gente abrir o formulário, vamos ver, ó, marquei dinheiro, aqui ele deu um erro, faltou a letra O aqui, acertei, posso apertar F5 e ele roda direto. Marquei Pix, ó, dinheiro, beleza. Só que aqui eu acho que esses botões estão muito longe. Eu vou manter 330 mesmo. Ficou muito longe. Aí um detalhe, tá? Toda vez que eu abrir o formulário, eu já quero que ele abra com esse tamanho reduzido, os botões lá em cima, né? Então basta eu dar um clique duplo no formulário, nessa parte aqui que não tem nada, ó, dá um clique duplo aqui. Por padrão, o VBA ativa o evento clique, então eu teria que clicar no formulário, mas não é isso que eu quero, então eu vou abrir aqui em cima a caixa de eventos e vou pegar o evento initialize, que é quando o formulário é aberto. Esse clique eu posso apagar. Venho aqui e chamo essa macro de layout Pix cartão também. Que aí desse modo, na hora que eu abrir o formulário, ele já abre assim fechado. Ao clicar em dinheiro, ó, ele abriu as partes aqui de baixo. Só que tem um detalhe, veja que o formulário ele está aqui na mesma posição, ele só está crescendo para baixo. Mas eu quero que ao clicar em dinheiro, ele suba um pouquinho para ficar mais ou menos aqui no meio da tela. E ao clicar em Pix Cartão, ele desça um pouquinho também para se continuar aqui no meio da tela. Como é que eu vou fazer isso? O que define a distância do formulário com relação à tela também é a propriedade top, tá? Só que essa propriedade top é do próprio formulário. Então, dentro dessa macro de layout dinheiro, eu vou pegar a propriedade top do formulário, vou dizer que vai ser igual a ela mesma, menos alguma coisa, tipo menos, sei lá, 100. Vamos ver como é que fica? Quer ver? Ó? Vamos testar. Executei, cliquei dinheiro, ó, subiu muito, tá vendo? Menos 100 não ficou legal. Então a gente tem que ir ajustando até achar um valor que fica bacana. Por exemplo, sei lá, vamos testar com menos 50. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o top atual do seu formulário aqui e vai colocar menos 50 em cima, vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Quer ver? Ó, vamos clicar. Olha lá. Eu acho que já tá legal assim com esse menos 50. Aí se você acha que não tá legal, ajusta. E aqui na outra macro, ó, do Pix e do cartão, a gente pega o top e faz o inverso. Vai ser igual a ele mesmo, mais o mesmo valor que você colocou lá em cima. Esse aqui vai ser menos, esse vai ser mais. Mas teremos um problema, quer ver? Ó? Quando eu abrir o formulário, ele vai automaticamente já abrir um pouquinho mais para baixo. Se eu clico no Pix, ele desce. Se eu clico no cartão, desce e vai descendo. Se eu clico em dinheiro, ele volta um pouquinho. Mas eu não quero isso. Eu quero que ao clicar em Pix e cartão, ele só desça se tiver com o modo de dinheiro ativado. Porque se eu abrir assim, ó, não está com o modo de dinheiro ativado. Então eu posso clicar em Pix ou cartão, o formulário tem que permanecer nesse exato local. Como é que eu sei que tá ou não tá com o modo de Pix ou de modo dinheiro ativado? É quando aparece o nosso frame, aonde vamos digitar os valores. Então aqui abaixo a gente pode fazer assim, olha, se o nosso elemento frm valores, se ele estiver aparecendo na tela, se ele for igual a true, aí nesse caso eu não quero fazer nada, tá bom? Eu não quero, aliás, se ele estiver aparecendo, eu quero. Então, nesse caso, eu vou executar todo esse comando aqui. Aí vem aqui embaixo e fecho o bloco if. Aí eu posso selecionar tudo aqui, apertar Tab só para dar uma organizada. Então, olha só. Se o controle, aonde a gente vai digitar o valor, que é no caso de dinheiro, tá aparecendo na tela, então é porque eu estou no modo dinheiro. Aí tem que trocar para o modo Pix e cartão. Aí desce e executa essa parte aqui, tá bom? Então, observe que ao executar, ó, ah, não, mas aqui não funcionou. Não funcionou porque eu já tenho que deixar o formulário, olha só, eu já tenho que deixar o formulário na posição
original. Vou selecionar os dois botões, vou apertar F4, vou deixar o top deles igual a 240, vou pegar o formulário e vou colocar a altura dele, deixa eu ver qual que é a altura aqui, ó, a altura dele de 340 também. Então, seleciono o formulário, aperto F4, venho na altura e coloco 340. Aí, desse modo, vai funcionar. Ele já abre nessa posição. Se eu clico aqui ou aqui, ele se mantém, porque o modo dinheiro não foi ativado. Cliquei no modo dinheiro, ele cresce para cima e desce um pouquinho para baixo. Cliquei no modo Pix, ele diminui. Outra coisa que eu quero também, quando eu clicar aqui, automaticamente já piscar o foco da digitação aqui dentro, para que eu possa já fazer a digitação do valor. Então, vou pegar aqui o nosso elemento do dinheiro, vou dar um clique duplo nele. Após chamar o layout do dinheiro, eu pego o nosso TXT valor recebido e jogo o foco da digitação para dentro dele através do comando set focus. E aí, desse modo, ó, cliquei aqui, já aparece aqui para a gente digitar. E outra coisa, né? Eu vou fazer o mesmo que fizemos no formulário PDV, onde a gente meio que aposentou o uso do mouse, né? De modo que a pessoa possa usar atalhos de teclado para poder acionar esses comandos. E aí, na próxima aula, a gente vai fazer exatamente esses atalhos para acionar o modo Pix, o modo dinheiro, cartão, o botão salvar, o botão sair, tá bom? Mais uma aula da planilha PDV utilizando Excel VBA. E nessa aula eu vou trabalhar aqui com o botão fechar venda e também, quando o pagamento for dinheiro, vou trabalhar aqui com o cálculo do troco, beleza? Primeira coisa, vamos dar uma atenção aqui ao botão fechar venda. Quando, por um acaso, a gente clicar nele ou acionar o atalho F2, ao invés de abrir esse formulário, eu quero primeiramente verificar se existe ou não uma venda, um item dentro dessa venda. Porque se não tiver nada, se o item for zerado, eu não quero abrir esse formulário aqui não, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, ó, vou fechar tudo aqui, venho aqui no botão fechar a venda, vou dar um clique duplo nele e vou entrar dentro da macro fechar venda PDV. Para isso, você pode clicar aqui com o botão direito, clicar em definição ou clicar aqui dentro, segurar Shift e apertar F2. Então agora, antes de abrir esse formulário, né, conforme eu já mostrei em aulas anteriores, esse código serve para abrir o formulário, eu vou verificar se lá dentro do nosso form PDV, que é onde a gente adiciona os itens, dentro do elemento LBL num itens PDV, a propriedade caption dele for igual a 0. Se for, então, primeiramente, esse controle LBL no itens PDV, ele está aqui, ó, dentro do formulário PDV, é esse carinha aqui, certo? Então, se ele for igual a 0, é porque não tem nada. Se não tem nada, eu quero mostrar uma mensagem para o usuário, dizendo, olha, não há itens para trabalhar. Vou colocar assim, não há itens adicionados, beleza? Aí você pode colocar a mensagem que for mais conveniente para você. Vou dar aqui um exit sub e vou fechar o bloco if. Por que eu vou colocar um exit sub? Se não há itens adicionados, não precisa abrir o formulário fechar a venda, tá? Aqui nessa mensagem que eu vou mostrar, eu vou colocar um íconezinho de erro, então eu vou colocar o VB critical e também vou colocar um título, vou colocar PDV Excel com Edivan Cabral. Aí você pode colocar aí o termo que for melhor para você, tá bom? Então, voltando aqui no nosso formulário, ó, quando a gente executar, clicar no botão, olha lá, tá dizendo que não há item. Agora, a partir do momento que a gente adicionar alguma coisa e então clicar, agora a gente tem outra coisa a fazer, que é pegar o valor do subtotal que está no formulário PDV e passar ele para o elemento que vai mostrar o total da venda nesse outro formulário aqui. Isso é bem simples de fazer, tá? Você vai pegar aqui, ó, vai olhar o nome do elemento que tem o subtotal aqui. Deixa eu só visualizar ele aqui, ó. Selecionei, aperto F4, ó, o nome dele é LBL subtotal PDV. Vou dar um Ctrl Z para voltar. E você vai entrar no formulário fechar a venda, vai selecionar o outro elemento e vai olhar qual que é o nome dele, LBL total. Então, dentro desse código aqui agora, antes de fechar, antes de abrir o formulário, vou colocar assim, olha, FRM fechar a venda, que é onde vai receber a informação, dentro do seu LBL total,
a sua propriedade caption, vai ser a mesma do elemento form PDV, o elemento LBL subtotal, o caption dele. Então, eu estou meio que copiando, ó, copiando o caption de um elemento para outro elemento. Show? E em seguida abre o formulário. Aí, desse modo, quando você executar a partir do formulário form PDV, observe que aqui, ó, quer ver, ó, olha lá, vou pegar e vou mandar fechar a venda, ele já trouxe para cá o valor. Deixa eu fechar de novo, vou colocar mais um item e vou fechar a venda de novo, ó, olha lá, R$ 31,50. Nosso próximo passo agora vai ser o seguinte, quando a pessoa escolher aqui a opção dinheiro, a gente tem que trabalhar com o cálculo do troco. Se a pessoa escolher Pix ou cartão, aí não precisamos fazer nada, é só salvar o recebimento que faremos nos próximos vídeos. Mas vamos aqui fazer a questão do troco. O que eu quero que aconteça? Primeiramente, quando eu digitar aqui o valor do troco, eu quero que esse total, subtraído pelo valor que eu estou recebendo, o valor aqui do troco seja gerado aqui. Então, eu vou primeiro fazer o cálculo, aí depois eu faço os tratamentos, tá? Vamos lá. Para fazer o cálculo, eu vou vir aqui ó, no mod PDV Excel, vou lá no final dele, vou dar um Ctrl End, e vou criar aqui uma macro que vai fazer o cálculo do troco, e eu vou chamar ela aqui de PDV Excel, cálculo troco PDV Excel. Vou criar aqui um bloco if, passando esse formulário fechar a venda, vou fechar esse bloco if aqui, lembrando que eu já expliquei o que é esse bloco if em aulas anteriores, que é para você não precisar ficar repetindo o nome de algum objeto várias e várias e várias vezes. Basta colocar ponto e o VBA interpreta como todo sendo parte desse objeto aqui, tá? Então, dando sequência, eu vou pegar o nosso elemento LBL troco, que é onde vai mostrar de fato o troco, o caption dele vai ser igual. O LBL total, aí eu tenho que colocar ponto, tá? Senão não pega. LBL total, o caption dele, subtraído pelo TXT, valor recebido, o text dele. Por que eu vou colocar caption, caption e text? É porque os dois elementos LBL troco e LBL total são labels, e a label não tem a propriedade text. Já o TXT, valor recebido, é um text box, e o text box não tem a propriedade caption, tá? Desse modo, você pode pegar aqui o cálculo do troco, copiar essa função, cálculo troco PDV, dar um clique duplo no formulário, dar um clique duplo nesse elemento aqui também, tá? E chamar essa macro no evento change. Essa palavra change, conforme eu já mostrei, significa alteração. Então, toda vez que você fizer qualquer alteração dentro desse controle, aí faremos a chamada para o cálculo do troco. Vou pegar esse elemento aqui, ó, vou apertar F4 e vou apagar o text dele, porque eu não quero nenhum valor ali inicial. E esse outro aqui que vai ser o valor do troco, a propriedade caption dele, eu vou digitar apenas 2 tracinhos. Agora vamos então executar para a gente ver se de fato vai calcular esse troco. Vou digitar aqui alguma coisa qualquer, ó, valor aqui de 1,50, vou mandar fechar a venda, clico em dinheiro, vou digitar agora o valor 2, olha lá, ó, negativo 50, eu vou ter que mexer nisso daqui para poder ficar, na verdade está errado, eu coloquei o valor total menos o valor recebido, mas tem que ser o inverso, é o valor recebido menos o valor total. Então vamos corrigir isso daqui, tá? Ó, é só você pegar essa parte aqui, dar um Ctrl X, tirar o sinal de menos, colocar lá na frente e colar, beleza? Que eu havia feito invertido. Voltando então no formulário form PDV, vou digitar aqui a mesma coisa que eu adicionei, vou fechar a venda, dinheiro, 2, olha lá, ó, 50 centavos. Agora tem um detalhe, se eu apagar ou digitar letra, talvez até um ponto, uma vírgula, vai dar erro, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Quando eu apagar, olha só, olha lá, tá dando erro. Por quê? Se você clicar em depurar, você vai ver que o valor ali, ó, digitado no valor recebido é vazio, tá vendo, ó? E aí ele não consegue calcular esse vazio menos 1,50 lá. Então agora, antes de calcular o troco, a gente vai precisar fazer algumas validações, alguns tratamentos para saber se está tudo certinho, né? Para poder calcular o troco e não dar erro conforme deu agora. Então, eu vou vir aqui, vou parar o código aqui em cima e vou fazer então as devidas validações. Primeiramente, se o nosso elemento txt valor recebido, se o texto dele for igual a vazio, então eu vou dar um exit sub. Eu não quero calcular o troco nesse caso. Porém, pode acontecer o seguinte, quer ver? Olha só. Eu vou fazer o mesmo teste, tá?
Vou digitar aqui o número 2 e vou apagar agora. Veja que, como eu apaguei, ele está dizendo ainda que tem um troco de 50 centavos, mas não tem mais, eu apaguei. Então, a gente vai fazer o seguinte, toda vez que a gente mexer, toda vez que essa função for criada, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar o LBL troco e jogar no caption dele 2 tracinhos. Porque aí, desse modo, se por acaso a máquina foi encerrada aqui, porque o valor está vazio, o troco vai sempre ficar padrão. Outra coisa, se por acaso também acontecer de eu digitar lá dentro alguma coisa assim, ó, por um acaso, tem maneiras, tá, de você bloquear isso para não permitir letras, mas não é o objetivo desse curso, eu quero fazer algo bem simples. Então eu vou verificar se o que eu digitei lá é de fato um número. Se for, aí só nesse caso a gente vai fazer o cálculo. Então se VBA.isNumeric, o que é isso? É uma função que o VBA oferece para saber se algum valor, algum texto é ou não é um valor que pode ser um número válido, tá? Então, o que eu quero saber se é um número válido? O valor que eu digitar lá dentro do valor do campo valor recebido. Se for igual a falso, então também eu quero um exit sub, beleza? Então, só vai calcular o troco se de fato tem alguma coisa lá, porque se é igual a vazio, ele sai aqui. E se é um número, porque se não é, ó, se é falso, tá vendo? Ele sai aqui. Show? Vamos testar então? Eu volto aqui, adiciono aqui o mesmo produto, vou em fechar, digito 2, olha lá, apago, tá vendo? Vou digitar aqui letras, ele não aceitou. Agora eu quero que esse valor ele seja formatado como moeda. Então eu pego aqui, ó, dentro desses dois elementos, eu chamo a função VBA format currency. Essa palavra currency em português quer dizer moeda, tá? E format é formatar. Então, formatar alguma expressão, tá vendo, ó, expression, como moeda. Então, você vai abrir parênteses aqui e vai fechar lá na frente. Então, o que você quer formatar como moeda é o resultado desse cálculo. Valor recebido menos valor total. E aí, desse modo, a gente tem o nosso cálculo do troco acontecendo aí da maneira correta. Tem uma outra coisa que eu quero fazer aqui também. Ó, digitei ali 2, apaguei. Uma outra coisa que eu quero fazer é o seguinte, quando eu digitar um valor que não é válido, eu quero mostrar aqui embaixo uma labelzinha, tipo, digite um valor válido, só para o usuário saber, né, por qual motivo não está sendo calculado o troco. Então, a gente vai voltar aqui, certo? Ó, no nosso código. Primeiramente, dentro do formulário fechar venda, eu vou criar essa labelzinha, tá? Então, vou vir aqui em cima, vou até pegar essa daqui, ó, do valor recebido, ou do troco. Vou pegar essa do troco. Segurar Ctrl, trazer ela para cá. Vou apertar F4, vou mudar o texto dela, o caption, vamos colocar assim. Digite um valor válido. Aí eu vou colocar o tamanho dela aqui na fonte, que ela está muito grande. Colocar um tamanho aqui tipo 12 ou 11, vou colocar 12. E a cor do texto também eu vou querer ou um laranja, ou talvez um vermelho, acho que eu vou colocar um vermelho, certo? Ó, vai ficar assim. E o nome dela, eu vou chamar de LBL aviso troco. Agora, eu vou inicialmente, na propriedade visível, eu vou colocar ela como falso, para ela não aparecer na tela. Só aparecer quando o valor que eu digitar não for um valor válido. Então, se eu quero que ela só apareça quando o valor não for válido, primeira coisa que eu preciso fazer é sumir com ela da tela. Tá vendo? Primeira coisa, sumo com ela. Depois, se o valor for falso, aqui ó, se o valor é um número, a comparação for falsa, antes do exit sub, eu faço essa label do aviso do troco aparecer. Show? E aí eu venho aqui, como eu tenho agora duas linhas de código, eu preciso fechar o bloco if. Como eu tinha apenas uma antes, não havia necessidade. Igual aqui, eu coloquei tudo numa linha só, porque esse bloco if aqui só tem uma única linha a ser executada se ele for verdadeiro. Agora esse daqui não, esse daqui já tem dois. Por isso, eu tenho que abrir e fechar com o end if aqui embaixo. Então, desse modo agora, observe que ao executar, ó, digitei ali, fechar a venda, dinheiro, R$2. Apaguei, vou digitar agora algo que não é válido, olha lá, digite um número, digite um valor válido. Apaguei, sumiu, e assim vai, beleza? Agora então, próxima aula, avançaremos mais um pouco. Bom, então agora o nosso próximo passo na nossa planilha de PDV, usando aqui o Excel VBA,
vai ser após, né, clicar no botão fechar venda, abrir aqui esse formulário, a gente trabalhar de fato no botão salvar aqui o recebimento. E aqui eu vou fazer, antes de salvar de fato a venda desse PDV, eu vou primeiramente fazer algumas validações. Por exemplo, o usuário não pode clicar aqui se não tiver marcado nenhuma das opções de pagamento, porque tem que marcar qual é a forma de pagamento. Então, ao clicar no botão salvar recebimento, se não tiver marcado nenhum, quero que apareça na tela uma mensagem. Então, eu vou fazer o seguinte, dentro aqui do nosso botão de fechar a venda, que ele vai estar por aqui afora, eu vou selecionar o frame aqui, ó, vou reduzir aqui o tamanho dele, depois eu volto ele para lá de novo, aperto aqui F4, o nome desse botão é o BT salvar, vou dar um clique duplo nele e vou então chamar aqui ó, uma macro que eu vou chamar de salvar venda PDV Excel. Aí você pode dar o nome que você quiser para sua macro, tá? Vou então copiar esse nome aqui, ó. Entro aqui dentro do módulo mod PDV, lá no final dele, vou segurar Ctrl e apertar a tecla End. E aqui eu vou escrever sub e vou colar essa macro salvar venda PDV Excel. E agora, aqui dentro eu vou criar o bloco if, pegando o formulário fechar venda e fecho aqui o bloco if. Primeira coisa que eu vou verificar então, vamos lá. Se esse elemento tiver desmarcado, se esse também tiver desmarcado e se esse também tiver desmarcado, aí eu vou falar, opa, você não marcou nenhuma das formas de pagamento. Aí como é que a gente faz isso? Você vai colocar assim, olha, se o elemento OP dinheiro, a propriedade value dele, o que é a propriedade value? Vamos ver. Entrando aqui no formulário, selecionei o elemento dinheiro e vou procurar aqui a propriedade value. Deixa eu só selecionar aqui, ó, propriedade value. Veja que o valor padrão dela é falso. Se você der um clique duplo aqui em cima e alterar para verdadeiro, ou então você mesmo escrever, né, verdadeiro, veja que ele fica marcado. Então, quando o value é igual a falso, quer dizer que o radio button, né, o botão de opção, está desmarcado. Então, eu vou colocar assim, ó, se o value do OP dinheiro for igual a falso, então eu quero mostrar uma mensagem, beleza? Mas eu só quero mostrar essa mensagem se também o OPPix estiver desmarcado. Então, eu coloco assim, olha, e também o elemento OPPix, o value dele estiver desmarcado, e também se o OP cartão, o value dele estiver desmarcado. Então, vamos dar uma lida nesse código aqui, olha só. Se o valor do OP dinheiro for falso, ele está desmarcado. E também, se o valor do OPPix está falso, ele também está desmarcado. E também, se o value do OP cartão estiver falso, ele também está desmarcado. Então, quando não houver marcado nenhum dos três, aí eu vou mostrar uma mensagem. Nessa mensagem eu vou colocar um texto ainda qualquer. Vou colocar aqui a imagem VB critical, uma imagenzinha com um X, né, um barulhozinho de erro. E vou então colocar aqui um título, vou colocar PDV Excel com Edvan Cabral. Aí você vai colocar aí o termo que você quiser. E aqui abaixo eu vou colocar um exit sub para ele não executar nada mais daqui para baixo. Já que deu erro, não quero executar o salvar. Então eu fecho aqui o bloco if, ok? Então observe agora qual vai ser a mensagem que eu vou mostrar. Vou colocar assim, selecione uma das formas de pagamento. Pronto, só isso. Então agora quando a gente executar, quer ver, ó, vamos lá, vou lançar qualquer coisa, tá? Vou clicar em fechar. Se eu clicar em salvar recebimento, ó, selecione uma das formas de pagamento. Se eu marcar qualquer uma e clicar, aí já não dá mais essa mensagem, porque não vai passar nessa validação aqui. Agora, qual é a próxima validação que nós vamos fazer? Quando for Pix e dinheiro, a gente não precisa se preocupar com nada, porque vai ser exatamente o valor aqui, salve, tá, Pix e cartão, desculpa. Vai ser tudo certinho aqui. Agora, quando for dinheiro, temos algumas validações a fazer. Eu vou até, inclusive, pegar o meu elemento aqui ó, do recebimento e vou voltar o tamanho dele para o tamanho original. Vamos agora analisar quando for o pagamento em dinheiro. Vamos lá. Quando for dinheiro, ó, marquei dinheiro, eu vou clicar em salvar a venda. Primeira coisa, se o valor recebido estiver vazio, aí eu tenho que falar, ó, digita o valor recebido, mas só quando for dinheiro, tá? Então vamos fazer isso, ó. Eu vou vir aqui dentro do código, mod PDV Excel, e aqui eu vou colocar assim, se
o nosso elemento OP dinheiro, se o value dele é igual a verdadeiro, então só nesse caso é que eu vou fazer as outras validações. Porque aqui eu estou validando se ele marcou alguma das formas de pagamento. Agora aqui embaixo não, aqui eu vou validar o seguinte, é dinheiro? Verifica se, então é dinheiro, verifica se o controle valor recebido, o texto dele está igual a vazio. Então, nesse caso, eu vou copiar essa parte aqui, vou dar um Ctrl V e vou trocar aqui a mensagem. Ao invés de selecione uma das formas de pagamento, eu vou colocar digite o valor recebido. E aqui eu vou colocar o seguinte, olha, o elemento txt valor recebido, ele vai receber o foco da digitação. Então, eu chamo o método setFocus. Quer dizer que eu não preciso pegar o mouse e clicar lá dentro, tá? Com o próprio código, ele joga o foco do cursor lá para dentro. Então, voltando aqui, vamos testar novamente. Adicionar aqui alguma coisa. Ok. Abri, selecionei aqui dinheiro e vou clicar sem digitar nada, ó. Digite o valor recebido. Show? Agora, outra coisa, se por um acaso o valor que eu digitar não for um número, se essa label aqui, ó, estiver aparecendo, aí eu quero não deixar salvar também. Eu falo, ó, o valor que você digitou ali não é válido. Mesmo a pessoa digitando um número aqui, um texto, um valor inválido, ela pode querer clicar aqui. Aí a gente tem que fazer uma segunda camada de proteção para não deixar. Então, eu vou voltar aqui e vou falar assim, olha, essa labelzinha, eu vou apertar aqui F4, o nome dela aqui, ó, é LBL aviso troco. Então, eu vou vir aqui dentro do código e vou colocar assim, olha, se, vamos lá, é dinheiro, né? Se for dinheiro, verifica se o campo está vazio, verifica se a label de aviso troco está aparecendo. Se ela está aparecendo, então significa que o valor é inválido. Então, eu vou dar um Ctrl C nessa parte aqui, ó, Ctrl V, e aqui eu vou trocar a mensagem. Digite um valor válido. E o restante eu vou deixar igual, tá? O título, o setFocus aqui do elemento, tudo certinho. Outra coisa também que pode acontecer da pessoa digitar ali dentro, digamos que um número menor do que o valor da venda. Tipo, a venda é R$5, a pessoa digitou 2, então o troco aqui vai ficar negativo. Então, eu vou verificar o seguinte, se o valor do troco for igual a negativo, tá? No caso, algum valor, então não vai aceitar, porque a pessoa digitou aqui um valor errado. Então, ó, eu vou pegar o seguinte, veja que eu estou fazendo essas 3 verificações, ó, se o TXT valor recebido está digitado, se o aviso do troco está aparecendo, tudo dentro desse if aqui, tá? Então, só vai verificar esse e esse bloco se o valor do dinheiro tiver marcado, ok? Então, agora eu vou verificar assim, ó, se o controle LBL troco, o caption dele for menor do que 0, aí nesse caso, se for menor do que 0, então, vou vir aqui, ó, vou copiar essa parte, Ctrl C, Ctrl V, e eu vou colocar assim, digite um valor acima, né? Acima ou igual ao valor da venda, certo? Eu acredito que agora a gente tem todas as validações para a gente então fazer esse nosso fechamento da venda. Então, vou só testar aqui uma última vez. Vou adicionar aqui 10 vezes essa jujuba aqui, ó, R$15. Vou deixar primeiramente sem selecionar nada, olha lá, ó, selecione uma das formas de pagamento. Vou selecionar dinheiro, ó, digite o valor recebido. Vou digitar um número que não é válido, ó, digite um valor válido. Vou digitar agora um valor que vai gerar um troco negativo, olha lá, ó, digite um valor acima ou igual ao valor da venda. Então, a pessoa pagou com R$15, beleza, não há troco. A pessoa pagou com R$20, há um troco de R$5. Se você quiser o seguinte, quando não haver troco, ao invés de mostrar aqui o número 0, mostrar os 2 tracinhos, dá para fazer também. Só que aí nós vamos ter que trabalhar na macro que calcula o troco aqui na nossa planilha de frente de caixa, tá? Então, deixa eu fazer aqui para você, ó, dentro do nosso módulo PDV Excel, na macro anterior, cálculo troco PDV Excel, aqui abaixo, ó, você vai colocar o seguinte, após fazer a verificação, o cálculo, após fazer o cálculo aqui, você coloca assim, ó, se o valor do LBL troco, o texto dele, no caso caption, for igual a 2 tracinhos, aliás, se for igual a 0,
Aí, nesse caso, então, eu quero que ele receba o valor dele como sendo aqui 2 tracinhos, tá? Mas aí, nesse caso, teremos que vir aqui, ó, antes de verificar se o valor do troco é menor do que 0, temos que verificar se o valor do troco, por acaso, for 2 tracinhos, então dá um exit sub. Não precisa, na verdade não, se o valor do troco for igual a 2 tracinhos, vamos pensar aqui, não é para dar um exit sub, porque aqui abaixo a gente vai ter o código que vai salvar a venda. Fazer assim, ó, se o valor do troco for igual a 2 tracinhos, ou não, se ele for diferente de 2 tracinhos, aí só nesse caso eu vou verificar se ele é menor do que 0. Show? Então eu fecho o bloco if aqui, ó. O que eu estou dizendo para o código? Primeiramente, verifica se o troco é diferente de 2 tracinhos. Se for, verifica se o valor lá é menor do que 0. Aí a gente consegue a nossa verificação aqui adequada, tá bom? Você pode também reduzir esses dois ifs em um só. Quer ver? Ó? No lugar desse then e esse if, você coloca um and, aí você tira esse and if daqui, tá? Então, olha só, vamos dar uma lida nesse código aqui, ó. O LBL troco é diferente de tracinho e também ele é menor do que 0, aí a gente consegue o resultado, tá bom? Eu não sei se vai dar algum erro devido ao cálculo que ele vai tentar fazer aqui, ó. Ele menos, mas vamos testar. Eu acho que não vai dar erro não. Vamos testar. Vou vir aqui, vou executar. Colocar aqui a mesma coisa que eu coloquei agora há pouco. Fechar a venda, ok? Vou digitar aqui 15 reais. Olha lá, ó. Aí ele já quando eu vamos tentar aqui, ó. Olha lá, ele deu erro. Então aqui não vai dar certo. A gente vai ter que fazer do jeito que estava mesmo, ó. Primeiro if para saber se é diferente de 2 tracinhos. Eu vou parar aqui o código e vou dar aqui um Ctrl Z para poder voltar, ó. Porque primeiro ele tem que verificar se é diferente de 2 tracinhos. Aí depois verifica se é menor do que 0. Porque quando ele é igual a 2 tracinhos, ao verificar se é menor do que 0, vai dar erro de tipo incompatível, tá bom? Desse modo agora a gente consegue então essas validações aqui na hora de fechar a nossa venda. Quer ver? Vamos testar novamente, tá? Ok? 15, olha lá, agora já não está mais dando erro. Então se eu digitar 20, ó, troco. Se eu digitar 2, olha lá, show de bola. Então as nossas validações foram feitas. Próximo vídeo a gente dá sequência. Bom, agora então que já fizemos no vídeo anterior as nossas validações, né, aqui na parte da venda, faremos então agora o código para de fato salvar aqui os dados dessa venda. Qual é o valor total, qual foi a forma de pagamento, qual foi a data dessa venda e tudo mais, tá? Então eu vou fechar aqui esse formulário, fechar esse daqui também. Vou acessar a planilha do Excel utilizando o atalho Alt mais F11 e vou clicar aqui embaixo para poder criar essa nova planilha que vai receber os dados desse recebimento aqui do nosso PDV, tá bom? Então, ao clicar no botão de mais, ele pode vir nomeado como planilha 1, 2, isso varia muito. Eu vou dar um clique duplo aqui em cima e vou chamar ela de recebimentos. Aí você pode dar o nome que for melhor para você. E dentro aqui do VBA também, vou dar um Alt mais F11, o elemento, ó, eu vou mudar o codinome dele, conforme eu já expliquei em outros momentos, que esse nome aqui, você mudar ele é melhor para você escrever os códigos mais dentro da realidade, né? Digamos assim. Então, eu vou mudar para plan recebimentos, ok? Voltando agora no Excel, eu vou então logo na primeira linha e na primeira coluna começar a criar os dados que eu vou guardar de cada venda realizada. Então, vou ter primeiramente aqui um ID. Esse ID vai ser um número sequencial, iniciando do 1 e subindo, tá? Igual a gente fez aqui com o nosso cadastro de produtos, né? Que foi feito aqui de forma manual mesmo, só que aqui no recebimento vai ser feito através de código, tá? Depois aqui do ID eu vou colocar a data da venda. Depois da data da venda, eu vou colocar também a quantidade de itens que essa venda tem, a quantidade total de itens, tá? Quantidade total. Ou então eu vou até colocar a quantidade de itens. Vou ter ali também o valor total da venda, então eu vou colocar aqui, ó, valor da venda. E deixa eu ver mais o que, a forma de pagamento. Eu acho que é só isso que eu vou guardar para essa planilha aqui,
tá? E assim, eu não vou ficar inventando muita moda, como eu já falei em outros momentos, esse projeto é um projeto simples, eu quero posteriormente fazer um projeto mais elaborado, com mais funções, mas isso vai ficar para outra hora, tá? Então agora, o que que eu quero fazer? Conforme eu já disse, eu quero pegar os dados do formulário fechar a venda, certo? Ó, vamos lá, vamos adicionar algumas coisas aqui. Beleza. Quero, ao clicar em fechar a venda, escolher o modo de pagamento, digitar o valor recebido. Ao clicar em salvar, tem que pegar os dados e passar para essa planilha que acabamos de criar. Show? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser escrever aqui o código para gerar o ID sequencial dessa venda. Como é que a gente faz isso? Então vamos lá. Primeiramente eu vou vir aqui ó, dentro do nosso módulo mod PDV Excel, lá no final dele, eu vou criar aqui uma macro. Essa macro eu vou chamar de gerar ID venda, certo? Aí você pode dar o nome que você quiser, tá? Vou criar aqui um bloco if, pegando a planilha recebimentos e vou fechar esse bloco if aqui. Desse modo eu não preciso ficar toda hora repetindo o nome da planilha recebimento, tá? Agora eu vou criar uma variável que eu vou chamar de lim do tipo long. E essa variável, ela vai representar o número de cada uma das linhas aqui da nossa planilha recebimentos do nosso PDV, ok? E aqui a gente vai fazer assim, eu preciso descobrir qual é a primeira linha vazia na sequência, na coluna A. Porque aqui, vamos supor que o primeiro ID vai ser o 1, o próximo vai ser o 2, mas ele vai ser inserido aqui na linha 3, ou seja, sempre na próxima linha vazia na sequência, tá? Eu vou selecionar esses dois dados aqui, vou apagar. Voltando aqui agora, eu vou fazer assim, olha, a variável linha vai ser igual ao intervalo, então eu escrevo range, veja que eu coloquei ponto, e ele automaticamente apareceu ali o range, tá? Quando você usa o bloco if, o que que acontece aqui? Eu já expliquei, vou falar de novo. Ao digitar ponto, você liga esse objeto a esse objeto. É como se fosse um objeto filho, né? O range é o filho, no caso, da planilha recebimentos. Então, dentro de toda a coluna A, aqui da nossa planilha de recebimentos, eu quero fazer uma procura. A esse what aqui, conforme eu já expliquei, né? Não sei falar, mas significa o que. É o que você quer procurar lá dentro da coluna A da planilha recebimentos. Eu quero procurar o valor vazio. Quando você achar, pega o número da linha dessa célula que encontrou. Então, se eu apertar aqui F8, 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 veja que linha vale 0, porque ainda não foi executado, mas quando eu apertar F8, ele passa a valer 2. Afinal, é esse o número da linha onde ele achou o valor vazio na coluna A dentro da planilha recebimento. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou parar aqui o código, eu vou fazer uma verificação. Primeiro, se linha for igual a 2, então quer dizer que é o primeiro ID, certo? Se é o primeiro ID, basta eu colocar lá na célula A2 o número 1, ok? Agora, caso contrário, vamos escrever o código que fará, no caso, o número 2. Primeiramente, vamos ver o número 1. F8, F8, e vamos passando aqui, ó. Olha lá, achou a linha 2, identificou que é igual a 2. Se você selecionar e deixar o mouse em cima, você vai ver o resultado, ó, verdadeiro. Tá vendo, ó? Olha lá. Então, ele entra aqui, coloca o número 1 lá. Agora, eu vou executar de novo com F8, ó. Chegando aqui, linha não é mais 2, porque ele achou o valor vazio, só que dessa vez na linha número 3. Agora, o que faremos quando não for mais a linha 2? Eu vou pegar o intervalo da célula na coluna A, junto com a variável linha, e vou dizer que o valor vai ser igual a 2? Não, porque na próxima vez vai ter que ser igual a 3, 4, 5. Então, eu vou sempre pegar o número da linha anterior e vou acrescentar 1 em cima, resultando no próximo ID, tá bom? Então, eu digo o seguinte, olha, pega na mesma coluna A, na mesma linha, só que na anterior. Aí eu coloco menos 1. Aí eu pego o valor dessa célula, mais 1. Não sei se vai ficar claro para você entender aqui, mas vamos analisar que você vai conseguir entender. Ó, qual que é o valor da linha? O valor da linha, ó, linha 2 menos 1 ali é igual a 2, ou seja, a linha ela vale 3, menos 1, ela vale 2. Então, qual que é o valor da célula A na linha 2? Olha lá, ó. Se você deixar o mouse em cima, é 1.
Qual que é o valor dessa célula mais 1? Olha o resultado aqui na frente, ó. É 2. Então, é esse resultado que ele vai pegar e vai jogar aqui. Então, se eu apertar F8, olha lá, ó, jogou. Aqui ele não passou porque eu rodei direto. Vou rodar de novo, ó. Olha lá, número 2. Se eu for apertando F8 infinitamente, ele vai colocando os IDs ali infinitamente. Agora, o que, que eu preciso? Eu preciso saber em qual linha esse ID foi insertado aqui, foi inserido, para que eu possa, então, continuar inserindo as demais informações. Eu vou apagar isso aqui tudo, deixando apenas o nosso ID. Vou agora criar, ao invés de criar aqui uma macro comum, eu vou criar uma função. Eu não falei ainda sobre essa questão de função, tá? É um assunto um pouquinho mais complexo. Na verdade, não é nem mais complexo. É porque a função ela consegue retornar um valor. Então, eu consigo falar para um código que eu quiser qual é o valor, por exemplo, dessa linha, transformando isso daqui em uma função, ok? E lá na frente eu dando um retorno para ela. Então, estou dizendo que essa função aqui ela vai retornar um tipo numérico. E aqui embaixo eu digo que essa função chamada de gerar ID venda vai retornar o número da linha. Show? Eu posso agora fazer assim, aqui em cima, ó, eu posso, dentro do nosso bloco if aqui, criar a variável lim também do tipo long, ok? E dizer que a variável lim ela vai ser igual, ela vai receber o retorno da função gerar ID venda. Então, o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui dentro, vai gerar o ID e vai sair com o número da linha aqui para dentro. De modo que a partir disso eu consiga então cadastrar os demais dados. Então eu vou colocar assim, ó, lá na planilha recebimento, a célula da coluna B, junto com a linha aonde esse ID foi gerado, o valor vai ser igual à data atual. Então eu coloco vba.date, ok? Eu vou marcar nessa linha e vou fazer o fechamento da venda para você ver acontecendo. Vou dar aqui um F5, vou pesquisar aqui alguma coisa, só para a gente dar sequência. Clico em fechar, marco aqui, vou colocar R$5, salvar recebimento. E vamos agora trazer o nosso... Aqui não vai dar para você ver, eu queria trazer o VBA um pouquinho para o lado, mas não vai dar. Vou então apertar F8, ó. Quando eu apertar F8, ele vai lá dentro primeiro gerar o ID, ok, ó. Aí ele vai dar o retorno da variável lim, quer ver, ó? Olha lá, lim vale 2. Então ele vai pegar na linha 2 da coluna B da planilha recebimento e vai jogar a data atual. Se você selecionar e deixar o mouse em cima, aparece o resultado, ó. Então, ao apertar aqui F8, eu vou parar aqui o código, veja que ele colocou tanto o ID quanto a data. Agora, como jogar o número do item aqui? Muito simples, ó. A gente vai pegar esse mesmo código que a gente escreveu aqui, a gente copia e cola, tá? Aqui vai ser a coluna C, e aqui vai ser do formulário form PDV, o elemento LBL num itens PDV, a propriedade caption dele. Ou seja, eu estou pegando nesse momento agora o valor dessa label aqui, tá? Já na coluna D, que vai ser a quantidade, eu pego o valor dessa label aqui. Deixa eu ver como é que é o nome dela, ó. LBL quantidade de itens. Então, a gente vem aqui, copia essas duas linhas de código. Aliás, essa linha de código, né? Copia ela. Ctrl C, Ctrl V. Troca aqui para a coluna D e troca aqui para o LBL quantidade itens PDV. Vamos então ver qual que é a próxima informação. Valor da venda. O valor da venda você pode pegar tanto do elemento subtotal do formulário form PDV, quanto do elemento valor da venda do formulário fechar a venda. Então, ó, eu vou copiar essa parte aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vai ser aqui agora, no caso, a coluna E, e o valor vai ser igual ao elemento LBL total, na propriedade caption. Show? Deixa eu ver mais o que falta. A forma de pagamento. Então, eu vou criar aqui uma variável agora, ó, din forma. Vou até colocar FPGT. Vai ser do tipo texto. E eu vou iniciar esse FPGT como dinheiro, tá? FPGT vai ser igual a dinheiro. Aí, se você quiser colocar tudo em letras maiúsculas, minúsculas, faz como você quiser. Agora eu vou colocar assim, olha, se o elemento OPPix, peraí, vamos ver qual que é o bloco if aqui. O bloco if é o fechar venda, tá certo.
Se o elemento OP Pix, se ele está marcado, ó, se ele está marcado, então a forma de pagamento vai ser igual a Pix. Copiar, colar. Vou colocar se o OP cartão está marcado. Eu vou alterar aqui ao invés de Pix, vou colocar então cartão. E agora, para poder finalizar, jogar no caso o valor da forma de pagamento aqui na coluna F, a gente vem aqui, ó, pode copiar essa parte até o sinal de igual, coloca aqui, altera a coluna para F ao invés de E, e aqui a gente coloca essa variável forma de pagamento, certo? Desse modo a gente vai conseguir o nosso resultado aqui. Estou aqui com essa linha marcada, vou executar para que a gente possa então, né, visualizar o que está acontecendo linha a linha. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer, primeiro deixa eu voltar aqui na planilha, vou dar um zoom aqui, ó, diminuir um pouco o zoom. Vou dar um clique duplo também aqui em cima para poder ocultar essa linha aqui, certo? Para que você possa visualizar bem ali. Vou vir aqui em modo de exibição, ó, mostrar, vou desmarcar aqui também títulos não, barra de fórmula, para que você possa ver bem mesmo aqui. E agora eu vou executar o formulário. Aí eu vou trazer aqui o formulário para baixo, tá? Vou adicionar aqui alguns itens. Agora eu vou clicar aqui no botão de fechar a venda, só que eu vou trazer o formulário para o cantinho aqui, ó, bem quase fora da tela, e vou clicar no botão fechar a venda e vou trazer isso aqui para baixo. Agora eu vou fazer aqui, ó, dinheiro, colocar R$5, clicar em salvar, deixa eu trazer ele mais para baixo um pouco, vou trazer ele para o lado aqui também, ó, vou clicar em salvar, e agora aqui no VBA eu vou descer aqui um pouquinho para que você possa ver o que vai acontecer, tá? Então vamos lá, vou apertar F8, observe que nesse ponto, primeiro ele vai lá nessa macro, para poder gerar o próximo ID e saber em qual linha esse próximo ID foi gerado, tá? Então, ó, vou apertar F8, foi lá para dentro, vem aqui, ó, gera o ID, olha lá, ó, gerou o ID, e retorna em qual linha esse ID foi gerado. Então, ele está dizendo, ó, esse ID foi gerado na linha 3, é exatamente isso, ó lá. Aí ele volta lá para cima. Com a linha número 3, a gente agora vai colocar a data atual. Colocar agora o número de itens, ó, colocar a quantidade, valor da venda, e agora ele vai ver a forma de pagamento. Eu vou iniciar ela com dinheiro, porque sempre vai estar uma das 3 opções marcadas. E aí, o que a gente vai fazer? Se eu já inicio com dinheiro, se for igual a Pix, ó, altera para Pix. Se for igual a cartão, altera para cartão. Se não, ela permanece como dinheiro. Olha lá, ó. Show? Agora a gente pode fazer o quê? Eu vou dar aqui um F5. Assim que a gente fechar essa parte aqui, a gente tem que fechar esse formulário, certo? Ó, fechar esse formulário. Vou fechar aqui manual mesmo, tá? Fechar. E também carregar aqui tudo para poder preparar uma nova venda, tá? Então, como é que a gente faz isso? Ó, vamos voltar aqui agora para a gente finalizar. Vou entrar então dentro do formulário fechar a venda. No nosso botão, ó, deixa eu arrastar um pouquinho para cá, vou dar um clique duplo nele. Na verdade, nem precisava de fazer isso, né? Vou voltar aqui, ó, lá dentro da macro fechar a venda, que está aqui no nosso módulo PDV Excel. Então, ó, dentro da função da macro fechar a venda, eu vou aqui no final dela, após fazer o fechamento. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser fechar o formulário. Então, eu escrevo unload, aí eu passo o nome do formulário, que é o fechar a venda. Esse unload quer dizer descarregar, ou seja, fechar, liberando todo e qualquer recurso de memória que esse formulário tiver. Então, ele vai fechar esse formulário aqui. Após fechar o formulário, a gente vai chamar a macro nova venda PDV Excel. E aí, desse modo, a gente consegue o que a gente quer, tá? Então, ó, vamos lá. Executar aqui. Vou colocar aqui alguma coisa para a gente fazer essa nossa venda. Vou fechar ela, vou colocar aqui Pix agora. Salvar, ó, fechou e gerou uma nova venda. Aí, se você quiser colocar... se quiser colocar salvo com sucesso, você pode colocar ou antes ou depois. Aí você coloca MSG Box, recebimento efetuado com sucesso. Aí você pode colocar o VB Information, que é uma imagenzinha de informação, e colocar o título. Eu vou colocar PDV Excel com Edvan Cabral. Aí você coloca aí o termo que for mais conveniente para você, tá? Desse modo aí. Beleza, agora falta ainda alguns detalhes aqui,
mas eu vou dar uma olhada com calma e farei na nossa próxima aula, tá? Para que a gente possa, então, tentar finalizar aqui esse PDV utilizando aí o Excel. Vou só aqui fazer mais um recebimento em dinheiro. Vou colocar aqui R$15, ó, 50 centavos. Salvar, olha lá, ó, recebimento efetuado com sucesso. Fechou. Vamos voltar aqui na planilha de recebimento para a gente ver. Tá lá aqui, ó, total, dinheiro. Aqui ele tá com esse valor aqui, tipo se estiver sendo salvo como texto. Se você quiser resolver isso, você pode vir aqui no código, ó, na parte que salva o total, na coluna E. Você vem aqui e escreve assim, ó, vba.cdbl. Aí você abre parênteses e fecha lá na frente. Esse CDBL é uma função do VBA que serve para converter, ó, letra C de converter, DBL de double, que é um número mesmo, tá? Não é um texto, porque a gente salvou como texto, já que tem o R dólar, salvamos como texto, mas aí ele vai tirar esse R dólar, vai tirar tudo aquilo que não é numérico e vai transformar em um número válido, tá? Vamos salvar uma última vez para a gente, então, encerrar essa aula aqui. Vamos lá. Salvei aqui, ok. Vou pegar aqui, ó, cartão, salvar, ok. Vamos aqui agora fechar e vamos ver se essa nova venda está certinha lá. Agora ele está salvo como número e não mais como moeda, beleza? Forte abraço, vejo você então no próximo vídeo.